na Itália tinha um que continuou esse plano, foi um cara chamado Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini, ele é o pai da máfia siciliana. Aí tem a relação da máfia italiana com esse negócio de maçonaria, sociedade secreta. E aí, na França, eles criaram um grupo chamado a Liga dos Justos, ou a Liga dos Homens Justos, que eles se inspiravam nessa ideia de iluminação para poder acabar com as monarquias e fazer um governo do povo. Então você tem ali o germe de uma revolução burguesa. Tá. A burguesia quer destronar a monarquia. Tu acha que em tudo isso que acontece nessa época aí, sim, de um ponto de vista mais espiritual, sim, cara, já tinha algum tipo de conspiração que não fosse só por anseios humanos, mas sim por alguma jogada do mundo espiritual? Porque, vê, a gente estamos falando de uma religião, da principal religião cristã que tem, pô. Sim. Né? Aqui, tô falando religião cristã porque agora a gente tem também os evangélicos, do catolicismo, vou usar agora assim, o catolicismo. Dentro do catolicismo ali, coisas já muito malucas acontecendo, né? Então já tinha um movimento ali, cara, é porque assim, eu tendo a achar, a imaginar que isso tudo é motivado por ambição humana e tudo mais, né? Mas tu que estudou tanta coisa assim... Tem o Paranauê junto também. E o Paranauê que tem ali? Tem os Paranauê. Tem, se você quiser, aí eu vou pedir uma licença pra audiência de falar das lendas do Paranauê. Porra, cara, eu pode ser? Porque eu ouvi as lendas aí do Paranauê. Vai entrar Tinkerbell, Fada Madrinha, entendeu? Tá. Vai entrar uns negócios meio exóticos. Tá bom. Aí os caras falam, não acredito que o Daniel acredita nessas histórias. Eu falo, porra, não falei que é lenda da... tá falando antes o que é maluco lenda, não viu, consegue discernir o que é lenda. Agora... Mas é que eu te cortei também, tu prefere... Não, eu puxei um fiozinho de Ariadne aqui. Tá bom. Qual que é a lenda da parada? A família Rothschild, na Alemanha, teria sido escolhida por anjos caídos para começar a preparação da nova ordem mundial ou do governo do anticristo. Tá. Isso é piração total, mas está escrito no verso da nota de $1. Annus Chapters, Novus Ordo Seclorum, ano de início da nova ordem mundial. Está escrito lá. Aí a interpretação que vai ser Curupira ou Joana Dark, aí tu escolhe. A gente olha lá no verso da nota de $1, que na verdade aquilo ali é o verso do selo americano. Ele, dentro da nota tem o selo, né? O selo na frente tem uma águia com feixes de trigo numa pata e flecha na outra, com a numeração toda certinha, 13 de um lado e 33 do outro, se eu não estou enganado. O verso do selo tem aquela pirâmide, que na verdade não é pirâmide, é um trapezoide, que é uma pirâmide sem a ponta de cima, e o olho que tudo vê flutuando ali em cima, né? Descendo, tipo a nave da Xuxa chegando, né? Tipo, encaixando para montar a nova ordem mundial. Aí, embaixo está escrito em algarismos romanos. Em volta da pirâmide está escrito Annus Chapters Novus Ordo Seclorum, ano de início da nova ordem mundial. Aí o carioca fala, qual que é o ano? Pô, você tá falando que é o ano de início. Aí embaixo está escrito em algarismo romano, 1776. Aí os caras, não, isso aí não é nada não. Isso é a fundação dos Estados Unidos, independência americana, 4 de julho, 1776. Os caras do Paranauê vão falar, não é nada disso. É 1º de maio de 1776. Você fala, o que é esse? É dia do trabalho? O dia do trabalho foi muito depois. 1º de maio de 1776 foi o dia que o Adam Weishaupt criou a Ordem dos Illuminati da Bavária, na Baviera, lá na Alemanha. Entendi. Entendeu? Qual que era o plano? Acabar com a ordem mundial das monarquias, criar uma ordem mundial nova. Dessa ordem mundial sai o anticristo governa o mundo e faz o mundo conforme a sua imagem e semelhança, não conforme a tradição judaico-cristã. Então, tem que acabar, o plano espiritual seria acabar com o cristianismo e com o judaísmo, acabar com a tradição judaico-cristã que formou toda a Europa e todo o Ocidente. Então, para apagar o cristianismo, a gente tem que tirar as estruturas que reforçam o cristianismo. Quais são as estruturas? A igreja e as monarquias da Europa, que são... né? Você tinha muito príncipe-bispo, o cara era príncipe-bispo ao mesmo tempo. Esse que era o plano, para já abrir o terreno para vir ali o salvador da humanidade que vai falar, agora é democracia, agora é república, agora somos nós no poder. Esse é o discurso, né, curioso do iluminismo. O iluminismo teria sido inspirado por esses pensamentos esotéricos. O iluminismo vem com aquela ideia brilhante, né, linda, liberdade, igualdade e fraternidade. Aí o cara fala, não concorda. Ele fala, então traz aí que a gente vai arrancar a cabeça. Aí o maluco na guilhotina, pô, mas você não falou que era liberdade? Mas para nós. Falou, pô, só se tu concorda. Nossa, Mário esse negócio de liberdade aí. Entendeu? Aí o que acontece? Revolução burguesa,
os burgueses assumem o poder. Aí, Karl Marx, falou, os burgueses estão saidinhos, querendo fazer revolução, vou fazer uma engenharia reversa dessa revolução, como é que é? A gente vai fazer agora a revolução do proletariado, entendeu? Então, em nome de defender o proletariado, aí eles acabam com a revolução burguesa, que é a Revolução Francesa, e tentam fazer essa revolução do proletariado. O detalhe é que a revolução do proletariado, ao contrário da francesa, ou do iluminismo, que queria mudar só a Europa, a revolução do proletariado quer mudar o mundo inteiro. Né? Por isso que tem a Internacional Socialista. Ou seja, no Manifesto do Partido Comunista você vê que Karl Marx ele vai fazer um estudo detalhado das revoluções anteriores. Ele analisa a Revolução Burguesa e ele fala, se eles fizeram, a gente vai aprender como é que faz para fazer. E ele analisa os outros tipos de socialismo e de comunismo, o anarquismo, e ele vai explicando por que ele não acha legal. Aí no final ele dá aquela dica, né, categórica quando ele fala assim, nós, penúltimo parágrafo, nós comunistas não temos o desejo de esconder as nossas reais intenções, que só podem ser atingidas por meio da destruição violenta da ordem social vigente, que tremam as nações diante da Revolução Comunista, porque nós não temos nada a perder, senão os grilhões que nos prendem, proletários do mundo todo univos. Então é uma conclamação para o mundo inteiro para fazer uma revolução violenta, né? Uma ditadura do proletariado. Então esse plano já acabou de destruir as monarquias europeias. Agora está destruindo a burguesia também. Para você concentrar tudo na mão do único cara. E esse cara ali vai governar o mundo, né? Nessa internacional socialista. Então começam esses planos de dominação global. Tem um aspecto geopolítico, histórico e tal, lógico, mas você pediu para falar do Curupira, eu tô falando Curupira. Foi você que pediu, tá? Não, tá na tua conta. Geopolítica e tudo mais, essa daí você consegue encontrar estudando história. Apesar de que eu trago, às vezes, um caminho diferente que você fala, pô, meu irmão. Porque eu digo que o meu trabalho envolve 3 frentes. Falar o outro lado da informação que não está sendo falado. Falar as coisas antes delas acontecerem. Graças a Deus, de vez em quando eu acerto. Até aqui no Flow com o Guilherme Freire eu falei que o Trump ia sofrer um atentado, lembra? Lembro. A galera botou lá no corte. Daniel é roteirista dos Simpsons. Aí quando eu vi o título, eu falei... Pô, mas eu nunca fiz roteiro pro Simpsons, não. Quando é que foi mesmo? Porque nem eu lembro as paradas que eu fiz, né? Eu falei, pô, não lembro. Eu já fiz roteiro cinematográfico dos Simpsons. Aí eu falei, não, pô, é porque eu falei antes. Prevendo as paradas que nem acontece nos Simpsons. E que é um tempão matutando quando é que eu escrevi o roteiro. Bom, então, a gente tava... Bom, não sei se tu terminou aí, mas é só pra lembrar. A gente tava ainda no... Se você deixar, eu não vou terminar, não. Eu fico aqui até 2027. Porra, aí fudeu, né? Porque senão... É só pra lembrar que a gente precisa voltar no cara que tomou raio na cabeça. Lógico. Então, o cara tomou raio na cabeça, os planos foram destruídos, aí o que aconteceu? A galera continuou esse plano do Adam Weishaupt na Itália, com Giuseppe Mazzini. O que o Giuseppe Mazzini fez? Pô, derrubou a monarquia italiana, pô. Entendeu? O rei Vítor Emanuel, né, passou o cerol em todo mundo. Giuseppe Garibaldi, esses caras eram todos maçons, pô. Tinha os carbonários, né? A maçonaria teve um papel importante. Então, esses grupos vão se espalhando pela Europa e derrubando as monarquias. E aí eles implantam, teoricamente, governos republicanos. Só que aí, em cima, é a revolução em cima da revolução. Aí vem a revolução do proletário em cima, tentando... aproveitar que está tudo meio confuso, né? Do caos você fazer uma ordem nova, vamos já espalhar uma revolução para o mundo inteiro, não só para as antigas monarquias europeias, né? A história é muito louca. Aí tá bom, a gente estava chegando... Eu estava falando do Papa, né? Por que um jesuíta... Voltamos no Papa. Isso. Por que o jesuíta nunca tinha tido Exato. um Papa jesuíta? Então, agora, por que nunca tinha tido? Os caras morreram de medo, os jesuítas. Os caras eram poderosos demais. Espionagem, grana pra caramba, número de membros. Pra mim, o jesuíta era os caras que iam pregar por aí, entendeu? Os caras são chegaram ninja, no Brasil aqui pra catequizar os indígenas, foram lá pro Japão, encher o saco dos caras e tal. Eu achava que era isso. Eles são ninja na guerra e na espionagem, são ninjas espirituais também, porque aí é mais Jedi do que ninja, né? Porque o Inácio de Loyola, ele ensinava os exercícios espirituais. Você estuda lá os exercícios espirituais. Então, eles trabalhavam com a parte sobrenatural, mística também, da oração, de você ter dons espirituais e tal. Entra aquelas maluquices, que é um assunto muito legal. Você sabe que eu dei aula no CEP, né? Dava aula do curso avançado de operação psicológica, no CAOP. Cara, aí você entra numa área que é interessante pra caramba, que são os soldados, mundo afora, Estados Unidos, na França, Rússia, que são os soldados paranormais.